Agora sim, o que eu quero trazer para a gente hoje, de uma forma até um pouco mais rápida, porque eu sei que você já está com frio, com sono, e a gente tem que sempre medir o que está acontecendo. Deus tem insistido em alguns assuntos comigo. Eu sempre gosto de gerar reflexões que estejam fluindo do meu coração, né? Isso é uma coisa muito forte. E lá em casa a gente fica muito atento à forma que o Senhor tenta falar conosco. Então sempre tem algum assunto, não sei se na sua vida é assim, mas lá em casa geralmente tem assuntos que começam a ser repetitivos, André. Por exemplo, no da fé, e ontem você nem imagina que o vídeo que você me mandou, a gente tinha conversado, eu acho que 10 minutos antes, que não tem a ver com a de hoje, talvez tenha a ver com a da noite, mas Deus ele é insistente em assuntos. E essa questão, eu ainda estou sobre aquele fluir do domingo em que nós recebemos mais de 100 pessoas, batizamos mais de 33 pessoas, e ainda estou inquieto com o porquê tanta gente, o que fazer com tanta gente, qual é o efeito de tanta gente, porque senão a gente continua crescendo sem efeito. E aí, pensando em tudo que Deus tem ministrado no meu coração, você que dirige, não é gostoso quando a gente está dirigindo e estamos numa estrada que é larga, que é boa? É ou não é? Por exemplo, pegar uma Castelo Branco, não é gostoso? Cara, a gente pega o carro, pista larga, você tem tranquilidade. Assim, para acontecer um acidente, precisa de muito, não é assim? Porque ela é boa, você faz curvas, ela tem uma fluidez bacana. Mas o oposto também não é complexo? Você já pegou estradas horrorosas? Então, por exemplo, essa semana eu resolvi pescar com os meus filhos. E aí pedi indicação dos irmãos da igreja sobre pesqueiro. E aí veio alguns pesqueiros e tal, eu não conheço quase nada dessa região aqui. E aí o menino da roça dessa igreja falou, tem um que é bom, vai nesse aqui. E eu olhei as fotos, gostei e falei, vou nele. Só que eu não fiz pesquisa de caminho. Meus irmãos, obrigado querido. O pesqueiro não foi tão divertido como o caminho. Eu não manjo aqui de Guarulhos, mas eu fui ali, sentido Praça 8, até ali eu manjo. E aí do nada, eu peguei uma estrada de terra. Só que assim, irmãos, quando eu entrei na estrada de terra, eu já tinha andado cerca de 20 minutos. E aí estava faltando, sei lá, 9 quilômetros, e ainda faltava mais 35 minutos. Aí eu falei, não, o Waze está errado. Não estava errado. É estrada de terra, 80% do caminho. E aí é tenso, né, esse movimento. Eu fui de boa assim, né? Nós homens sabemos disfarçar que está tudo de boa, né? Você faz curva, tem árvore, tem mato, aí do nada tem um carro parado, aí você pensa, Pai, guarda. E aí quando eu cheguei lá, foi engraçado, porque o Rafa e o Thiago também foram, e foi espontâneo. Eu cheguei primeiro, chegou o Rafa e ele falou assim, mano, eu já sabia o que era o mano. Rapaz, esse caminho, eu falei, pois é, chegando na igreja a gente agradece o Orlando. E aí chegou bem depois, evidente, o Thiago. Porque se pra gente já foi longe, imagina pro Thiago, que agora tá com um carrão. Aí ele chegou e também fez assim, meu Deus, Bruno. Eu olhei e falei, meu Deus, Thiago. Culpa do Orlando. Meus irmãos, na volta, a adrenalina foi maior, porque a gente veio os três juntos, e aí, não sei como, mas no meio daquele caminho tinha um caminhão com, o que era em cima lá? Era banheiro químico, né? Com um monte de banheiro químico. E usado. Você está rindo? Meu filho, eu pensei que a gente tudo ia vomitar no carro. Porque não dava para cortar, porque eu tinha uma para ir de terra, tinha uma para vir. Aí sempre que eu jogava de ladinho para ver, vinha alguém. E aí esse caminho mais estreito, ele gera uma atenção redobrada na gente. Porque senão, um errinho, você pode pôr tudo a perder. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o dia que a gente pega um caminho desse, tem que ter um caminhão. Qual a probabilidade de um caminhão de banheiro químico tá no meio do nada? Tipo, que evento que esse cara foi buscar esse banheiro? Era algum banheiro químico de índio, eu acho. Algum índio falou, eu vou alugar para uma rave e vocês usam. E aí eu fiquei nessa tensão, e aí é muito engraçado como a gente percebe que quando tem o alívio é melhor. Eu fiquei com isso no meu coração e me lembrei do famoso texto, que vai nos falar sobre caminhos. E por quê, irmãos? Porque a gente precisa de novo, e me perdoem se eu estiver sendo chato, mas tem hora que a gente precisa pôr as coisas no lugar. A gente precisa voltar, e aqui a gente entenda, eu não estou te acusando de nada, a levar o cristianismo realmente a sério.
A gente precisa entender o que é ser crente. A gente precisa entender qual é a importância de perceber que nós somos um representante de Jesus de Nazaré. E não simplesmente participar de um clã, de um clube, que de domingo se junta, ouve boa música, ouve uma palavra, de repente come alguma coisa junto e volta todo mundo para sua jornada. Então, se você puder, eu quero que você abra sua Bíblia no famoso texto de Mateus capítulo 7. Nós leremos apenas o verso 13 e 14. Mateus capítulo 7, 13 e 14. Um texto muito famoso, que você certamente já ouviu, ou o texto, ou alguém tentando chamar a sua atenção usando ele. E a minha versão, se você não trouxe Bíblia, já está ali no telão, diz assim, deixa eu ver se eu estou igual, isso, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, com um texto tão famoso e que por vezes a gente só sabe usar para acusar alguém, mas não aplicamos sobre a nossa vida. Nós estamos praticamente no final do Sermão do Monte. Aqui nós podemos dizer que estamos diante do momento em que Jesus estaria fazendo ali um apelo aos discípulos. Depois de tudo aquilo que ele ensinou, depois de tudo aquilo que ele trouxe, chegou a hora dele amarrar, chegou a hora dele finalizar. E ali do capítulo 7 para o fim, é onde Jesus está fazendo exatamente essa amarração. Jesus, ele está de forma bem ilustrada, evidente, indicando como seria a caminhada nessa estrada dos que vão segui-lo. E é muito interessante, porque para o judeu, porque Jesus está falando aqui para os discípulos, para o judeu daquele tempo, eles não tinham essa noção, por exemplo, de que pessoas ficariam de fora. O judeu, ele está olhando para a história pensando que todo grupo seria salvo, que todo grupo estaria junto. Então Jesus está começando a mostrar que segui-lo não é uma coisa tão simples. Então nessa ilustração dos dois caminhos, a lealdade não deveria ser determinada pelo número de pessoas que seguem o caminho proposto para a vida. Pois o caminho do Messias, ele não seria um caminho fácil para as multidões. Jesus aqui está deixando claro, irmãos, e a gente precisa entender essa parte, que é claro que a gente quer que a igreja cresça, a gente ora para que a igreja seja maravilhosa, mas Jesus já está avisando desde então, que não vai ser fácil o caminho da igreja. E não se iluda de que as multidões e multidões se converterão. Jesus já está deixando claro nesse movimento. Então a gente está diante de uma fala, que ele está dizendo sobre o caminho daqueles que seriam, e aqui eu vou me aproveitar do momento que tivemos, daqueles que seriam discípulos radicais, discípulos que entenderam, porque se você conhece a história, Jesus ele faz muita questão de, ao trabalhar a mensagem, deixar claro que vai ter uma leva que não entendeu, e a gente já percebeu isso, sim ou não? Deixa eu te lembrar uma coisa importante, aliás um bom texto para a gente pregar, Orlando, sobre joio e trigo. Tem gente que por não entender a jornada da vida, se desilude muito mais profundamente quando é com alguém da igreja. Meu irmão, não tem como a gente não se desiludir com a igreja. Somos humanos pecadores. E você precisa se lembrar que se o joio e o trigo crescem juntos, nem todo mundo que faz parte da igreja é igreja. Jesus ele já está deixando claro essa parte. E aí, como é que a gente talvez conseguisse medir isso? Justamente pelas escolhas, pela forma que caminharemos. Então a gente está diante de uma fala que por vezes me parece ser deixada de lado. Afinal, diante desse pseudo-cristianismo, que é muito guiado pelo movimento humanista desse nosso tempo, tanto a porta quanto o caminho estreito parecem coisas irrelevantes para o momento. A hipergraça, esse movimento de teólogos que estão mais a fim de lacrar do que de exortar, virou moda. Você sabe que tem igreja que se você quiser ouvir algo que afaga o ego, é só você ir lá, sim ou não?
Igreja que não cobra, por exemplo, uma questão de verdade com Jesus. E eu estou dizendo aqui com Jesus, tá bom? Eu não estou dizendo sobre ser sério com a igreja, não, porque para mim, a prioridade é o que a gente faz diante de Jesus, porque todo o restante vai desaguar disso. Tudo que a gente tem diante dele é o que vai determinar quem nós somos, e se a nossa fé realmente está nele. Porque dizer que crer em Jesus é simples, um papagaio bem treinado fala. Sim ou não? Compra um papagaio e fica lá o dia inteiro. Eu creio em Jesus. Não sei quanto tempo um papagaio aprende alguma coisa. Alguém entende papagaio aqui? Não, né? É rápido. Imagina então 3 meses. Menos que 3 meses. Então o papagaio é mais inteligente que até muita gente. Em 2 meses o papagaio vai olhar para você e falar: creio em Jesus. Percebe? A gente precisa diminuir esse espaço entre a fala e a ação. A gente precisa entender, irmãos, que é uma bênção ser crente, mas também é uma enorme responsabilidade. E lembrar que entre a escolha, se Jesus não estiver no centro, nós nunca escolheremos o que é certo. Conversa de manhã lá de casa hoje. Estou eu lá me arrumando de boa e estou vendo a minha esposa em crise. Ela entra no banheiro e fala: ouviu o que o teu filho disse? O que ele disse mesmo? Olha a pergunta do meu filho de 4 anos. Por que eu não tenho liberdade nessa vida igual meu pai? 4 anos. Com 15, está amarrado. Aí a Ellen falou assim: está ouvindo o que seu filho disse? Ele quer ter liberdade. Eu falei: não, amor, você tem que perguntar agora para ele, que liberdade é essa? Vamos ver. Aí ela foi. Que liberdade você quer, Benício? Ele: de ir aonde eu quiser. Aí, como eu já sou da teologia da voadora, eu acho que criança tem que aprender a real. Eu já saí do banho e falei: quer ir para onde você quer, querido? Para onde você quer? Fala aí. Aí ele já. Falei: fala. Fala para onde você quer ir que eu vou te levar agora, porque depois eu vou para a igreja, porque eu sou livre. Aí ele: para a igreja. Só quero ir para a igreja. Aí depois eu percebi ele falando, eu não sei se ele ouviu, que eu me liguei o que ele quis dizer. Aí ele falou assim: e por que depois do culto eu não posso fazer o que eu quiser? Aí a gente olha e fala: ah, que fofinho. Fofinho é um escambau. Dá liberdade para ver. Por quê, irmãos? Porque desde pequeno, e aqui eu não estou dizendo que ele não quer vir para a igreja, ele ama a igreja. Mas o que ele quer fazer depois do culto? O que ele quiser. Ele quer subir ali e pular. Ele quer ir da galeria, descer de corda. Aí ele já me olhou hoje e falou assim: pai, posso levar esses 2 brinquedos? E ó como ele já me conhece, porque eu sei como ele é. Eu falei assim: pode. Vai brincar na hora do culto? Ele falou: claro que não, pai. Deixarei na tua sala, quando acabar a classinha eu pego. Eu falei: amém. Faz parte da gente. Irmãos, tem hora que a gente não gosta de assumir, que nem a gente quer ir na igreja. É ou não é? Tem hora que, entre nós aqui, um desabafo, não está online não. Tem hora que a gente acorda pensando: não é fácil ser crente, sim ou não? E por que, irmãos, que a gente pensa isso? Porque tem um outro lado. E é muito louco, porque se fosse só uma opção, seria muito mais fácil, mas não. Olhando para esse movimento do que Jesus está dizendo, ele está tentando deixar claro que vai ter ali um momento da vida em que tem uma bifurcação. E que a gente vai ter que entender e escolher o caminho que a gente segue, a porta que a gente passa. Então a reflexão que eu quero trazer hoje para a gente é sobre esse movimento de um cristianismo efetivo. De entender que Jesus avisou quase tudo, é que a gente não presta atenção. E aí, a primeira coisa que eu quero olhar e refletir sobre esse texto, sendo muito direto, é sobre o caminho e a porta larga. Meus irmãos, é pela porta larga que entram muitas pessoas, é o caminho largo que as multidões estão andando, e nesse caminho, é o famoso caminho onde tudo é possível, nada é proibido, e é um caminho que vai te levar à perdição. Se a gente não prestar atenção nisso, nós paramos de perceber que as nossas escolhas por onde a gente anda, o problema não é o caminho em si, mas é aonde ele te leva, é para onde a gente vai ser jogado. E meus irmãos, não adianta, ouça o que eu vou te dizer, se Deus permitisse que a gente andasse do jeito que a gente quer, a gente só faria besteira. Você tem filho pequeno, você sabe. Faça um teste.
Chega para o seu filho amanhã de manhã e fala assim: hoje só comeremos o que você quiser. Vai ter salada? Já tem uma mãe ali olhando para a filha dizendo assim, viu? Lá em casa eu vou te dizer o que a gente se alimentaria: de pão de queijo, bolinho de carne, batata frita, eu acho que ia ter pelo sofá inteiro. E que mais? Só o que não presta, ketchup. Por quê? Porque faz parte da nossa genética querer o que dá prazer, querer aquilo que é mais fácil. E aí esse caminho largo, esse caminho de perdição, é uma estrada onde as liberdades são sem limites. E com liberdade sem limite, não há cristianismo que suporte. E ponto. Meu irmão, a gente não está mais conseguindo diferenciar quem é crente de quem não é. A coisa está tão degringolada, que tem horas que a gente está olhando absurdos acontecendo, e quem está envolvido é crente. Aquilo que eu falei a semana passada, eu terminei a pregação de domingo dizendo que o que me dói é quando a gente está diante de um abuso de uma criança, de um jovem, e quem está abusando é os de perto, e para piorar, os da igreja. É crente que abusa de criança. E como é que consegue frequentar um culto? Por quê? Porque se a gente não perceber, esse movimento da libertinagem, ele toma conta do nosso coração. Nesse caminho das facilidades, irmãos, é proibido proibir. E eu estou ficando assustado, porque o movimento teológico brasileiro, ele percebeu que tem uma veia maravilhosa sobre essa liberdade excessiva, porque está todo mundo querendo. E preocupado assim, preocupado com o que vai acontecer no mundo. Porque eu acho que ninguém é inocente nessa história. Então, quando eu vejo igrejas hereges lotadas de coração, eu não tenho dó. Por quê? Porque quem está lá está buscando os desejos do coração, a satisfação do ego, e em nada se preocupa com uma vida de santidade. Em nada. Se a gente não prestar atenção nesse caminho, a gente vai ter essa vida de liberdade. E aqui, jovens, olha para mim, é muito mais difícil para quem é jovem. Por quê? Porque hoje as ofertas do mundo estão cada dia maiores. A gente não sabe mais nem para onde a gente vai. Por quê? Porque as pessoas estão encaixando Jesus até nos absurdos da vida. A famosa frase, se for para fazer feliz, faça, é a frase da desgraça. Desgraça. Porque a nossa felicidade é enganosa. Sim ou não? Vamos falar de vida saudável. É fácil você ver uma picanha e um alface e escolher o alface? Vamos ser sinceros. Aí tem gente que fala assim, vamos comer os dois. Sim, mas nesse caso são dois caminhos. Ou o alface ou a picanha. Se fosse para você escolher viver de um só, qual que você escolheria? Picanha. Você pode até não querer responder, a não ser que você não goste de picanha. E eu ainda escolheria picanha com muita gordura. Porque já que é para morrer, vamos morrer direito. Percebe? Qual que você vive menos? Com a picanha. Então o que Jesus está nos ensinando é que esse movimento de uma vida de qualquer jeito, do proibido proibir, nesse caminho muito espaçoso, o homem é convidado a simplesmente se satisfazer com tudo aquilo que o prazer tem a oferecer. E nessa jornada de prazer desenfreado, nada é negado ao homem, mas é um caminho que vai levar à perdição. E aí, eu gosto de usar esse texto agora que eu vou usar nesse contexto aqui. Porque aí quando a gente vai para Gálatas, capítulo 6, 7 e 8, diz assim, ó: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse é o texto que o crente mais usa fora de contexto. O cara lá no carnaval fez uma piada com Jesus, aí vai o crente, de Deus não se zomba. Não, querido. O cara que está blasfemando, o cara que não é de Jesus, não muda nada. Se ele fala bem ou mal de Jesus, não muda nada. O final dele é um só. A carta de Gálatas, Paulo escreveu para crente. Isso aqui a gente tem que ler para nós. É aqui que o bicho pega. É quando a gente olha a vida medíocre que a gente leva e olha para esse texto dizendo assim, ó: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também vai colher. E esse texto, eu não estou aqui para você ficar com medo não, tá bom? Eu estou pregando para que você entenda que o caminho largo é muito prazeroso, mas é a melhor coisa para zombar do Deus que a gente diz servir. Você acha legal zombar a Deus?
Não é. Mas então você começa a perceber através desse caminho, e eu preciso que você entenda essa coisa, é que esse caminho e a porta larga em nada estão ligados a Jesus, nada. O que Ele quer te gerar? Prazer momentâneo. O que Ele quer te gerar é um caminho de enganação. Ele quer te levar para uma perdição. E é aqui que para mim está a sacada do diabo. Ele não quer ir só. O diabo, ele quer lotar o inferno. E aí é muito louco, porque eu fico imaginando que aqueles que não estão entendendo a vida cristã, eu acho que vai ter um momento que vai se encontrar com o diabo, e o diabo vai estar assim, ó, corre aqui para eu te dar um abraço. Do diabo tá bom assim? Percebe? Então, irmãos, cuidado com as escolhas e os caminhos que a gente tem seguido. Pare de brincar, meu irmão, está no caminho do erro, em nome de Jesus. Confesse os pecados, pare agora mesmo. Dê os 180 graus necessário para que você volte para o caminho que a gente não deve sair. O caminho largo, desenfreado, gera prazeres momentâneos, mas é caminho de morte. E não vale a pena continuar nele. E aí a gente vai para o segundo e último caminho, que é o caminho e a porta estreita. Essa outra porta é estreita e são poucos os que entram por ela. É um caminho apertado e são poucos que o encontram. Mas esse é um caminho que conduz à vida. E aqui, meus irmãos, não tem como. O caminho da vida é uma estrada de renúncia. Esse caminho estreito, ele é sinuoso, ele é levemente apertado, mas ele exige que a gente negue o nosso eu. Ele exige uma espécie de um sacrifício vivo, conforme Romanos capítulo 12. E poucos são os que encontram, porque esse caminho, ele exige mais atenção, ele exige mais preocupação, e só anda nele quem entendeu o que é uma entrega total. Porque não adianta, o que tem ferido nosso coração é que a gente não faz uma entrega total e a gente quer ficar decidindo por onde anda, mas não vai dar certo. E uma coisa que fica muito forte no meu coração olhando para esse texto, é que a nossa tendência é aproveitar, por exemplo, esses textos, para justificar que o cristianismo é difícil, chato e complicado e não vale a pena. Porque vamos ser sinceros, a gente lê e pensa sempre assim, a porta estreita e o caminho estreito, são caminhos muito complexos, né? A vida fica mais... Mas calma aí. O que Jesus está dizendo sobre esse caminho, ele não está dizendo, por exemplo, que não é um caminho que não há prazer. Não. Ele não está dizendo que não é um caminho bom. Ele só está dizendo que ele é estreito, por quê? Porque é ele que vai estreitar as nossas vontades e vai fazer com que a gente ande na linha. Mas dizer que nesse caminho não há prazer e alegria é uma das maiores mentiras que o diabo inventou. A gente olha para esse caminho pensando assim, então ser crente é isso. Não, vai para Mateus capítulo 11, 28 a 30. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o caminho estreito, a porta estreita, é caminho de jugo suave e fardo leve. Porque o que Jesus está olhando é para o futuro. A gente chega nele mais apertado, mas chega completo. A gente tem que ter mais atenção, porque ele é muito sinuoso e perigoso, e tem caminhão, e tem os banheiros químicos no caminho, mas ainda assim, ele é leve. Então não use textos como dizendo, não, é o caminho da porta estreita, e aí, uma dica para o teu coração, pare de usar esse texto com o outro. O crente não pode ver um crente, né, às vezes, fazendo uma coisa errada, ao invés de ele exortar no amor, ele fala assim, cuidado, irmão, porque a porta é estreita. Aí você tem que olhar no espelho e falar todos os dias, cuidado, irmão, porque a porta, ela é estreita. O caminho apertado, ele está dizendo que a atenção não pode desvirtuar. A gente tem que estar sempre atento. E por quê, irmãos? Porque a gente sempre quer o erro. Agora, se você não encontrar o prazer que Jesus dá por uma vida de quem está num caminho estreito, dificilmente você vai ser cristão até o fim. Eu vou repetir aqui de novo, ser cristão é maravilhoso, é uma delícia ser crente, é uma delícia cuidar da nossa família, é uma delícia cuidar dos nossos casamentos, é uma delícia cuidar dos nossos filhos, é uma delícia fazer parte da igreja de Jesus. Ontem a gente teve o prazer de pregar na igreja que a gente se conheceu, PIB do Brasil, a igreja que a gente ficou 15 anos, fomos pregar lá irmãos, eu vi que eu estou ficando velho ontem, a molecadinha, Yara, que eu cuidei de pequenininho, vai casar,
E ontem eu fui lá pregar para os meninos, erem para as meninas, para uma molecadinha que eu não vou falar que eu troquei a fralda, porque eu não precisei, porque já era, mas vai casar. Que bênção! Aí voltamos, ontem a gente foi para Mogi, ontem foi o dia de relembrar as antigas igrejas. Fomos para o aniversário da galera do Mogi, de lá corremos para o Braz, para a nossa igreja matriz, a igreja onde eu conheci Jesus. Chegamos em casa tarde da noite e os 4 felizes por tudo que Jesus tinha feito. Porque esse caminho apertado é no sentido de que se deixar muito aberto, eu vou escolher pelo erro. Se Jesus estiver guiando aquilo que a gente tem feito, ouça o que eu vou te dizer. O final do caminho é vida. A gente vai chegar aonde a gente está lutando para chegar, confiados de que Ele tem cuidado da gente todos os dias. Então é tempo da gente rever os nossos conceitos e valores. O caminho guiado por Jesus, ele é estreito, porque Ele já sabia que o nosso lado pecador seria aguçado. Mas com Jesus, é caminho que encontra jugo suave e fardo leve. Amém, queridos? Se tiver que ser difícil, que seja porque nós temos vontades pecaminosas. Mas é uma maravilha saber que esse caminhozinho mais estreito é um caminho que a gente descansa em paz e é cuidado pelo Senhor. Então, é tempo de uma igreja que se posicione, irmãos. Em nome de Jesus. Cuida, querido. Eu vou falar. Vê direito o que você está fazendo de semana em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus, para de achar que o Senhor está preocupado que você frequente culto. Dá uma olhadinha no seu celular e vê se o que está rolando aí é prudente, querido. Dá uma olhadinha nas escolhas da semana e vê se realmente é no caminho estreito que você está andando. Dá uma olhadinha no seu saldo bancário e vê se o que está lá justifica caminho estreito. Dá uma olhadinha no teu casamento e comece a perceber se realmente o caminho é estreito. De novo, não estou aqui para ficar te acusando, não. Eu estou dizendo para mim também. Mas é tempo da gente corrigir a rota urgentemente. É tempo da gente colocar o Senhor no lugar certo. Meu irmão, é tempo de uma igreja que não se vende mais para desgraça de pornografia, para desgraça de traição, para mentira, para sexualidade frouxa. É tempo de uma igreja que tem homens que honram a masculinidade, de mulheres que honram a feminilidade, de famílias que se cuidam. É tempo de uma igreja que está preocupada com coisa que realmente importa. Porta estreita envolve não fazer as minhas vontades, hein, pastor Enoque? Quantos missionários hoje no mundo, hoje, agora, entregando tudo que tem, para falar de Jesus. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser missionário, não. Mas a minha pergunta é, por muito menos a gente está vendendo a fé. Tem gente, hein, Álvaro, lá na Índia agora. Meu irmão, a gente foi jantar com o Álvaro e com a Paty, é uma escola. Além da comida maravilhosa indiana, que eu realizei meu sonho de comer comida indiana com a mão, que eu sigo um cara que come. Meu irmão, quando ele conta o que ele vive, que eles vivem lá, você está maluco. Aí tem gente que não consegue ter ato de santidade e acha que domingo salva. Não! Porta estreita é entender que aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, a gente vai entregar. Hein, pastorzão? Vamos dar tudo. Usa a nossa vida, porque a gente vai precisar lembrar que a gente escolhe muitas vezes a porta larga porque o centro do nosso cristianismo é o nosso eu. Porque se for Jesus, a porta estreita se torna mais prazerosa ao perceber que quem olha para a nossa vida vai encontrar o Senhor. Amém, queridos? Que a gente possa entender. E aí eu concluo dizendo sobre essas duas opções. E deixando claro que a minha oração é para que não sejamos enganados, irmãos, por ensinos mentirosos, por sofismas do tempo, por pessoas que estão inventando coisa dizendo que Deus é muito bonzinho, aceita tudo, por um Deus que não é o Deus bíblico, mas é o Deus da invenção de moda, que nós possamos ser verdadeiramente comprometidos com quem nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu termino usando João 14,6, que diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a nossa vida, não tem como ir ao Pai se não for por Ele. Então o caminho estreito, o mesmo Jesus que está dizendo, vá pelo caminho estreito, está dizendo que Ele é o caminho estreito é um caminho guiado pelo próprio Senhor Jesus em todas as nossas escolhas. Quando nós escolhemos o caminho, que o nosso foco seja o destino, para que não sejamos enganados pelo trajeto. Se o nosso destino é estar na glória com o Senhor, que possamos honrá-lo todos os dias da nossa vida. É assim que a igreja de Jesus vai ser efetiva,
vai cumprir o seu papel. E vai ser difícil? Vai. Mas Ele vai estar com a gente todos os dias. E quando tiver difícil, lembre-se de duas coisas. A primeira, aquilo que Ele já fez por você. Aquilo que Ele já fez por mim. Por mais difícil que seja, nunca vai se comparar com a cruz. Nunca. E a segunda coisa, lembre-se que é difícil por enquanto, mas Ele vai voltar e vai resolver tudo. É tempo de uma igreja que honra a salvação que recebeu de Jesus, que honra aquilo que foi dado por Ele, de uma igreja que não se vende para os negócios do momento. Não. O nosso foco é a eternidade na presença de Jesus, honrando o que Ele fez por nós na cruz. E desse jeito, seremos uma igreja efetiva. Lembre-se, a multidão vai escolher o caminho largo. Então tem horas que você vai falar assim, caramba, mas todo mundo faz menos eu? Sim, porque como diria nossa mãe, você não é todo mundo. Você é alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E agora há um novo caminho para você. E é um caminho de fardo, leve, jugo suave, de alegria. É um caminho que a estrada chama-se Jesus de Nazaré. E no final, você se encontra com Ele. E vai ficar na presença dEle por toda a eternidade. É tempo de rever conceitos e valores. É tempo de pedir perdão. É tempo de se prostrar na presença de Jesus. É tempo de autoanálise do nosso cristianismo. Que não seja só um domingo, mas que seja uma vida inteira entregue ao Senhor. Amém, queridos? Pode fechar seus olhos, eu quero orar por você. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. E obrigado pela Tua palavra. Senhor, que ela possa nos confrontar. Nem sempre é conforto. Tem hora que a gente precisa ser confrontado para que a gente possa entender o que caminho temos escolhido. Porque há caminhos que são cheios de prazeres, mentiras e falácias que levam à morte. Mas o seu caminho também, Pai, é um caminho de prazer. Só que é um caminho de seriedade, de responsabilidade, de entrega. E o final dele a gente recebe vida. Ah, Jesus, que o nosso ego se apague. Que a nossa vaidade diminua. Que a nossa santidade seja levada a sério. Que possamos honrar o Teu nome. Que possamos honrar aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Aquele lugar era nosso, mas o Senhor nos salvou. Não. Nada de vida de libertinagem, de tudo pode, de o importante é ser feliz. Não! O importante é honrar aquilo que recebemos do Senhor. E certamente se fizermos isso, seremos felizes e completos na Tua presença. Jesus, corrige a nossa rota, corrige as nossas escolhas, e que a nossa vida reverbere o Teu nome por um mundo onde a multidão escolhe o caminho largo. Que possamos não só escolher o caminho estreito, mas lutar para que mais pessoas venham para esse caminho. Use as nossas vidas, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre, amém. Deus abençoe, bom domingo.